Em primeiro lugar, eu gostaria naturalmente de agradecer ao professor Félix Ribeiro por ter aceito este convite e pela sua disponibilidade para debater connosco o tema a conjuntura internacional no horizonte 2040. Também uma palavra de agradecimento naturalmente à Porto Business School por esta parceria e não quero também neste contexto deixar de agradecer ao Sr. Tenente-Coronel Jorge Rodrigues pela concepção, pela coordenação e pela moderação deste nosso webinar. E também a todos os convidados participantes que amavelmente se juntam a nós esta manhã e nos acompanham neste webinar. Um webinar com um tema particularmente atual e importante, atendendo a que, na atualidade, o sistema internacional, pela sua natureza interdependente, está por isso mesmo sujeito a fortíssimas pressões de ordem sistémica e de ordem global. E para nos ajudar a compreender a complexidade dessas pressões, o professor Félix Ribeiro ajudar-nos digamos, a descodificar esta complexidade e perspectivá-la até a um horizonte temporal 2040. Desejo-vos a todos uma excelente conferência e um ótimo debate e mais uma vez obrigada por estarem connosco. Sr. Tenente-Coronel. Obrigado, Sr. Diretor. Em primeiro lugar, cumprimento a si, e agradecer todo o apoio, naturalmente, a esta dinâmica que tem promovido. Cumprimento também a Porto Business School, que infelizmente não, por motivos até positivos, estão neste momento a voar e, portanto, não conseguem estar presente a nível da direção, mas tem aqui o apoio da Andreia e do Diogo, que estão presentes e que eu cumprimento também. Cumprimento o Coronel Marinho Pereira, chefe da delegação do Porto do IDN. E, em boa verdade, estamos com 150 participantes e muitas caras conhecidas, e assim vale a pena organizar eventos, porque gosto de ver pessoas inquietas, sempre com vontade de mais conhecimento e desafiantes. Eu sei que a parte do debate, já estou a antecipar, vai ser particularmente interessante e não vão deixar grandes facilidades ao professor Félix Ribeiro, com toda a certeza. Cumprimento o professor Félix Ribeiro, naturalmente, e também os outros coordenadores do programa que estão aqui connosco, o Zé P. Teixeira Fernandes e o professor José Jorge. Como sabem, e não, também o marketing descarado, de certo modo, serve para este webinar também para, de alguma forma, promover o curso de risco Geopolítica e Estratégia para Executivos, que advém de uma parceria entre a Porto Business School e o Instituto da Defesa Nacional, como muito bem a sua diretora apontou, e que já vem na quarta edição. Permitam-me, eu vou fazer a sequência, eu vou fazer um pequeno introito e depois passaremos para o prato principal com o professor Félix Ribeiro. E por isso, permitam-me só compartilhar. Eu penso que já estarão neste momento a ver. E, portanto, este é o curso que nós vamos, de alguma forma, ter em março. É um curso muito ligado ao risco geopolítico e também à gestão do risco propriamente dito. Tem alguma orientação para uma fase inicial, a estratégia, e, portanto, seja uma estratégia institucional mais pesada, como também, através do professor José Luís Alvim, uma estratégia mais business. Depois passamos por uma área de prospectiva e geopolítica aplicada, regional, das áreas regionais, e também de temas aplicados, energia, supply chain, cyber, artificial intelligence, etc. E depois terminamos com a gestão de risco. No final, caso tenham interesse específico sobre o curso, tem aqui o meu contacto, e poderemos ficar também um bocadinho à conversa sobre o tema. Decorre nas instalações do IDN e no Porto e na Porto Business School, e pode ser acompanhado via Zoom também, de forma síncrona. Ora bem,
Navegamos num mundo muito complexo, em boa verdade. É um mundo que, de alguma forma, está neste momento afetado por mudanças climáticas, por uma transição energética, as questões de descarbonização, a dívida que cresce, um menor crescimento, a instabilidade social que daqui advém, crises geopolíticas e, infelizmente, conflitos, e guerras. De alguma forma, nós temos uma luta de poder com uma, uma potência dominante, os Estados Unidos da América, e que se encontra em adaptação dada a sua retração estratégica e reorientação para o Indo-Pacífico. De alguma forma, a China procura ocupar esse espaço como potência desafiante, seja pela nova Rota da Seda, numa perspectiva mais económica, seja a nível territorial, a recuperação de Taiwan e de alguns territórios do Mar da China que considera da sua que deveriam pertencer ao território chinês e que, portanto, vai tendo alguns problemas fronteiriços com vários países na região. Dentro desse ambiente, será um ano particularmente importante, e o The Economist falava nisso, que eu chamava o ano das eleições. Vamos ter eleições já amanhã em Taiwan, são bastante importantes, poderendo dar ou não apoio às pretensões de unificação imediata por parte da China, mas vamos ter muitas outras eleições, que depois teremos Índia, Rússia, as europeias, as portuguesas, particularmente importante, mas naturalmente será os Estados Unidos em novembro que vão basicamente decidir os próximos anos. Aliás, Fareed Zakaria considerava que a maior ameaça ao sistema internacional liberal vem do interior dos Estados Unidos, exatamente na sequência das eleições de quem poderá ficar no poder no pós-eleições. Temos conflitos particularmente perigosos, talvez mais perigosos desde a Segunda Grande Guerra. Para alguns atores serão existenciais, para outros estaremos a falar do espaço vital, mas muitos se jogam nestas guerras. O poder, sobrevivência propriamente dita, recursos, que estão em jogo e julgo que, em particular, estamos a falar de vidas, infelizmente, muitos milhares de vidas humanas que estão neste momento em jogo. Um, Temos uma potência regional, que não é mais do que isso, a Rússia, mas que não será a maior ameaça ao sistema internacional vigente, ao sistema internacional liberal, e que, sendo uma potência nuclear, poderá colocar em causa. Mas a verdade é que nunca será uma superpotência, nem neste sistema, nem num sistema, numa ordem que advenha no imediato na sequência da atual ordem. A Europa, que não sabemos verdadeiramente se vai encaminhar na autonomia estratégica que de alguma forma já fez sair algumas referências, nomeadamente um documento bem identificador das suas intenções, mas que o conflito ucraniano de alguma forma fez esquecer um pouco, e que por falta de união não consegue ter uma política externa firme. Portanto, como alguns autores referem, acaba por ser uma potência herbívora. E temos várias potências regionais sem capacidade global, mas que vão ocupando os espaços deixados em vazio pela retração norte-americana. Um, o mapa mundi, de alguma forma que nós conhecemos, pode começar a vir a ser um pouco alterado, orientado para a centralidade na China e no Pacífico. A próxima geração poderá ter que conhecer este mapa de uma forma concreta, esquecendo um bocadinho o Atlântico Centro com que nós fomos crescendo. E, de alguma forma, também, ou por que não, virado ao contrário, com a importância que o Global South começa a ganhar em oposição ao domínio ocidental e da utilização do dólar. A verdade é que há vários movimentos, e este slide é particularmente confuso, mas tinha que haver tudo, em que temos vários atores regionais e várias organizações que
vão contrariando a ordem como estava conhecida e como era norma ser seguida, respeitando uma prioridade da potência mais pujante e que agora, de alguma forma, é colocada em causa. Mas não vamos ter só esses conflitos também, irão passar por outro tipo de questões, nomeadamente ligadas aos recursos e energia. A obrigatória transição energética, isso é mais que óbvio que tem que surgir, vai afetar muita gente, vai afetar os países produtores, reparem no gráfico em cima. As regiões que vão, de facto, de alguma forma ser afetadas são os países produtores por hidrocarbonetos, os que controlam os transportes, os seguros, os choke points, porque não os choke points, zonas de estrangulamento que de alguma forma trazem bastante valor a esses países. Reparem que o Egito, por exemplo, com esta questão no Mar Vermelho, acaba por ser o país mais afetado e que naturalmente não pretende que continue o desenvolvimento da crise na região. Portanto, eu concordei inclusivamente que, de alguma forma, mesmo a COP28 tenha sido realizada num país produtor de petróleo. Há necessidade de envolver também os produtores de hidrocarbonetos numa solução futura, de modo a que, de alguma forma, possamos ter uma solução que agrada a todos. Poderá ser um pouco mais lenta, é certa, mas definitivamente será uma solução eficaz. Esse documento que está aqui à nossa esquerda, que eu aconselho vivamente, apresenta quatro cenários. Um deles seria o normal Alice no País da Maravilha, em que todos iríamos concordar num desenvolvimento comum. Naturalmente, não, dificilmente será assim, mas os outros três julgo que serão particularmente interessantes e muito importantes de estudar de forma cuidadosa, porque poderemos cair em evoluções que de alguma forma poderão criar um maior espaço entre países evoluídos e países não evoluídos, porque poderá surgir um friendshoring, uma ligação mais próxima e tecnológica entre os países amigos e deixar de acompanhar a evolução da transição energética de países que estão fora. E esses que estão fora serão sempre os mesmos, ficarão sempre cada vez mais para trás. Muita instabilidade social, muita instabilidade mesmo conflitual poderá surgir nesta sequência. É preciso ter bastante atenção, não é tudo um mar de rosas. Reparem, por último, que poderemos também correr o risco de nos colocar nas mãos de um país como a China, que naturalmente não nos parece o parceiro mais eficaz, visto que não tem os mesmos princípios que naturalmente nós temos ao Ocidente e tendo o controle de grande parte seja da tecnologia solar, por exemplo, seja de terras raras, etc., de alguma forma poderia vir a controlar este processo de transição, colocando alguma dependência. A Europa está preocupada e já fez sair vários documentos e uma política muito orientada para este período de transição. Hum, mas muitos são os riscos, e eu peguei aqui no Economist Intelligence Unit, poderia ter pegado em muitos outros, porque são muito similares. São os riscos, os maiores riscos levantados para 2024. E se vocês repararem, de 10 riscos que foram levantados, 6 deles são geopolíticos. E os outros 4 acabam por ser geoeconómicos. Daí a importância que nós determinadamente temos nestas matérias, na ligação entre com o business, com o mundo económico, de alguma forma fica patente na necessidade de acompanhar o desenvolvimento de tendências e riscos que estão patentes. Inclusivamente, há um estudo da Elderman Trust Barometer de 2022, em que todos os anos eles têm um estudo. Este ano até saíram dois. Um deles foi sobre geopolitical business, em que é curioso os resultados a que eles chegaram. Metade das pessoas iria boicotar as marcas, tendo em conta a resposta a um conflito. Ou seja, se os valores estivessem em causa e se a marca não os respeitasse, metade das pessoas iriam abandonar a marca. Isto é particularmente importante porque não havia noção do impacto que poderia apresentar e levou a que. Peço desculpa aqui. Levou a que
60% dos gestores considerassem que os assuntos geopolíticos devem estar na sua agenda, no seu top prioridades. Reparem que aqui aparece em terceiro lugar e, portanto, há uma mudança radical. Este tema é um tema que tem que estar na área business também. Portanto, não estamos apenas a falar de questões académicas para relações internacionais e ciência política, estamos a falar também dentro da área empresarial. Mas tudo tem solução. E o professor José Jorge, que está aqui connosco, naturalmente, ao longo do curso, irá apresentar umas soluções e umas formas de mitigar todo este desenrolar de riscos geopolíticos e outros com passos que poderão ser apresentados e discutidos. Naturalmente, que uma das grandes mais-valias do curso é exatamente o seu extraordinário leque de auditores que vêm de várias áreas, pessoas com bastante conhecimento e que têm transportado o curso para outros níveis. Agradeço imenso acompanhar-me nesta primeira parte e agora, naturalmente, vamos ter o professor Félix Ribeiro no contexto que chamaríamos um caso aplicado. Muito obrigado e passo então a palavra ao professor Félix Ribeiro, que entrará a partir da Fundação Carlos Gulbenkian. Professor? Muito bom dia. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, que não é merecido da minha parte, porque é muito complicado estar a fazer uma reflexão sobre coisas que estão todas em movimento, não é? Eu tentei chamar a atenção para os problemas que se colocam aos Estados Unidos, porque penso que os Estados Unidos são, digamos assim, o ator mais importante no que respeita digamos assim, aos contornos do que se venha a, do que se venha a acontecer. Porque o que a China quer, nós percebemos, o que a Rússia quer, percebe-se perfeitamente, o que a Índia quer, percebe-se, o que nós não percebemos é o que é que os Estados Unidos querem. Quando eu digo não se percebe o que os Estados Unidos querem, é tentar, e por isso é que eu tentei dar o título a esta pequena intervenção, que se chama Do Grande Médio Oriente ao Indo-Pacífico, que é a mudança muitíssimo violenta, digamos assim. Violenta não é no sentido da guerra, é no sentido da profundidade de 30 anos em que os Estados Unidos estiveram envolvidos nas guerras do Grande Médio Oriente, de 1991 até 2021. Não quer dizer que agora não continue, mas 2021, com a saída do Afeganistão, marca em certa e com a derrota do Estado Islâmico no território em que o Estado Islâmico queria implantar o califado, marca em certa medida não direi um final, mas quer dizer uma redução da importância, não é? E neste momento o que nós estamos a perceber é que o Indo-Pacífico, deixem-me só agora partilhar a tela. Ora, onde é que eu estou? Hã? Tenho aqui um problema no compartilhar a tela, porque eu preparei tudo para que não acontecesse esta calamidade, que é, eu não, deixem-me só ver, espera, pronto, já encontrei, peço desculpa. Eh, quando nós olhamos para, quando nós queremos olhar para o Grande Médio Oriente, temos que olhar para este mapa. Este mapa foi perturbado, este mapa é no fundo um mapa que tem o Irão no centro, tem a Arábia Saudita e o mundo sunita árabe ao lado esquerdo, e tem o Afeganistão e a Ásia Central ao lado direito, não é? Ora, o que aconteceu foi que em 1970, desculpem voltar atrás, ou seja, aparentemente voltar muito atrás, uma abordagem correta do problema do Grande Médio Oriente supunha que nós fizéssemos uma análise em 1971, 1979 e a seguir. Porque eles estão todos, ou seja, tudo o que se passou no Médio Oriente, no Grande Médio Oriente, está
interligado de coisas que começam em 1971. Mas eu não vou estar agora, como é óbvio, a fazer isso convosco. Isso era uma coisa muito desagradável. Mas eu diria, 1979 marca duas coisas fundamentais. O principal aliado estratégico dos Estados Unidos no Golfo Pérsico, o Irão, nessa altura, colapsa o regime imperial em 1979 e é substituído por uma república islâmica com características de república, mas tutelada pelo alto clero xiita. E, desse ponto de vista, é uma derrota muitíssimo importante geopolítica que os Estados Unidos tiveram em 1979. Porque o Golfo Pérsico, não nos podemos esquecer que o Golfo Pérsico é a sede mais importante da concentração de reservas de petróleo, de petróleo e de gás natural do mundo. Se nós pusermos de parte os Estados Unidos e se pusermos de parte a Rússia, as maiores concentrações de reservas de petróleo e gás natural estão localizadas no Médio Oriente, mas muito no Golfo Pérsico e um pouco também em toda a fronteira euroasiática do Sul, portanto, em toda a Ásia Central, Cáucaso, etc. E desse ponto de vista, nós podemos dizer que, digamos, o Golfo Pérsico, pela importância, aquilo que o Sr. Coronel referiu, é muito importante em tudo isto que eu vou tentar dizer. Há uma relação estreitíssima entre a geoeconomia e a geopolítica. O caso do Golfo Pérsico e do Médio Oriente percebe-se perfeitamente, porque nós, a partir da Segunda Guerra Mundial, construímos toda a economia assente no petróleo, não é? Depois, mais tarde, introduzimos o gás natural com uma função muitíssimo relevante e cada vez mais relevante, mas na prática, digamos, as energias renováveis têm uma parte pequeníssima da oferta mundial de energia. O nuclear, que era uma grande esperança, na prática ficou um bocado paralisado na sua primeira entrada na história, não é? Agora está a procurar uma segunda entrada antes de chegar à fusão nuclear, portanto, que é realmente o seu culminar maior. E desse ponto de vista, nós percebemos que os Estados Unidos perceberam e sabem que o Golfo Pérsico era a estação de serviço do mundo, não só do Ocidente, como de toda a Ásia, não é? Ou de uma grande parte da Ásia, não é? E, portanto, o controle estratégico e geopolítico sobre o Golfo Pérsico foi a partir de certa altura uma questão decisiva para os Estados Unidos. Não vou estar agora em pormenor, mas os Estados Unidos tiveram três tentativas de organizar a sua presença central no Golfo Pérsico. Não, é? Não vou estar agora a discutir, a falar disso, mas eu estou a dizer a mudança a perda do Irão é uma perda fundamental para os Estados Unidos. E a segunda coisa que aconteceu em 1979 foi a União Soviética ter invadido o Afeganistão. E a União Soviética ter invadido o Afeganistão tem que ver com uma coisa que começa em 1971, não é? Em 1971, a União Soviética muda de estratégia global no que respeita à Ásia. Torna claro que a relação com a China não é importante, a China deixa de ser um aliado preferencial da União Soviética e a União Soviética vira-se para a Índia. E uma das primeiras coisas que a União Soviética ajudou a Índia foi a Índia a partir o Paquistão em 1971. E desse ponto de vista criou-se uma relação estreita entre a Índia e a Rússia que ainda hoje existe. E que ninguém liga nenhuma, porque é uma das relações mais estáveis que existe no mundo, que é a relação entre a Índia e a Rússia. Pronto. O que é muito curioso, porque a Índia, ela própria, está a tentar fazer uma aproximação aos Estados Unidos. E a Índia vai ficar mais tarde ou mais cedo como a única potência do mundo que tem boas relações com os Estados Unidos e com a Rússia. E isso vai ser muito interessante para o futuro, não é? Penso eu. Mas deixemos dessas conversas. Portanto, o que eu estava a tentar dizer é que em 1979 cai o Irão e os soviéticos invadem o Afeganistão. O que acontece logo a seguir à queda do regime no Irão foi que o Saddam Hussein, que estava no Iraque, e que tinha tido, ou seja, tinha tido pouco tempo antes
um desentendimento muito grande com o Shah da Pérsia, e o Shah da Pérsia tinha conseguido obter o acesso ao Shatt al-Arab, portanto, que é uma zona muito importante na relação entre o Iraque e o Irão. E, portanto, o Saddam Hussein, quando ouviu a queda do Shah e viu a entrada de uma República Islâmica, primeiro teve que sanear as forças armadas que estavam mais ligadas ao Shah, pensou, bom, isto é uma grande oportunidade de eu tratar de resolver o problema meu com os persas, com o Irão, e de ganhar junto dos árabes do Golfo uma função nova, um papel novo, que é ser a potência militar do Golfo Pérsico, árabe e sunita, com alguma capacidade para defrontar a nova versão do Irão, que é a República Islâmica do Irão. E, portanto, ele invadiu o Irão. E, portanto, começou uma guerra, 1980 até 1988, que foi a guerra Irão-Iraque, não é? Portanto, no meio daquela grande. E essa guerra, deixa-me estar a contar esta história, essa guerra Irão-Iraque foi travada em grande parte sobre um dos territórios mais importantes para a economia mundial, que é, como nós tivemos, como eu tentei dizer, digamos, a maior concentração de reservas de gás e petróleo e gás natural. O que acontece é que durante essa guerra, a partir de certa altura, aconteceu uma coisa muito importante, que foi a Arábia Saudita, com o apoio dos Estados Unidos, decidiram fazer uma intervenção no mercado do petróleo com um objetivo imediato do ponto de vista da Arábia Saudita, que era reduzir as receitas dos dois contendores na guerra, não é? E, portanto, o que ela fez foi, é o único país que pode fazer isso, abriu todos os poços de petróleo que estavam parados, porque ela não tem todos sempre a trabalhar, e inundou o mercado de petróleo, não é? E, portanto, é o que nós chamamos o contra-choque petrolífero de 1985, em que o preço do petróleo cai a pique, não é? No meio da guerra, não é? E a Arábia Saudita só faz isso porque teve a cobertura dos Estados Unidos. Porque o objetivo dos Estados Unidos, com a queda do preço do petróleo, foi contribuir para o fim da União Soviética, não é? Ou seja, a União Soviética não resistiu à queda do preço do petróleo de 1985, que coincidiu, aliás, com a entrada do Gorbachev e, portanto, com um conjunto de transformações na União Soviética. Portanto, desse ponto de vista, eu estava a dizer, eh, esta guerra Irão-Iraque teve consequências muito importantes. Acabou em 1988. Nos últimos anos da guerra, Saddam Hussein abordou os Estados Árabes do Golfo no sentido de dizer preciso de mais dinheiro para comprar armas e, portanto, emprestem dinheiro. E os países do Golfo, na prática, emprestaram dinheiro ao Saddam Hussein. Quando acabou a guerra, na prática, o que acontece foi que os países árabes do Golfo que tinham emprestado dinheiro portanto, ao Saddam Hussein apareceram e disseram: agora está aqui a conta, agora tem que pagar, não é? O Saddam Hussein disse: tenho mais que fazer porque eu tenho que reconstruir o meu país e, portanto, tenho que pagar mais tarde, mas agora, nesta altura, não posso. E, portanto, e isso vai ter depois uma consequência imediata, que é a decisão do Saddam Hussein de invadir o Kuwait. E invadir o Kuwait porque o Kuwait era um país muito rico em petróleo, não é? E porque o Saddam Hussein sempre, não sei se estão a ver, isto é o Iraque, não é? Isto aqui é o Kuwait. O Kuwait é uma invenção inglesa para impedir que o Iraque tivesse acesso direto ao Golfo Pérsico, não é? É uma invenção, quer dizer, ou seja, é a criação de um Estado tampão que retirava ao Iraque a capacidade, o Iraque passa a ter só um acesso ao Golfo Pérsico muito pequenino aqui, não é? Portanto, o Saddam Hussein invade o Kuwait e, naturalmente, os Estados Unidos organizam uma coligação governamental, uma coligação internacional para atingir, para expulsar os iraquianos do Kuwait. Isto acontece com um êxito extraordinário do ponto de vista militar
e, em certa medida, os americanos estavam preparados para seguir até Bagdá. Quando recebem uma mensagem muito interessante da Arábia Saudita a dizer não estamos interessados em que o regime de Saddam Hussein caia, porque se ele cair, ficará ainda o Irão mais forte em toda esta zona. E os americanos, nessa altura, em 91, não foram a Bagdá, só foram a Bagdá em 2003, não é? Para depor o regime do... Portanto, começou-se a arranjar aqui uma atrapalhada muito grande, porque, entretanto, no Afeganistão, com a invasão da União Soviética, os Estados Unidos também tiveram que organizar uma resposta que passou por uma coligação muito curiosa, que é uma coligação dos Estados Unidos com a China, com o Paquistão e com a Arábia Saudita, em que a China fornecia armas e o Paquistão e a Arábia Saudita já ajudavam a organizar a guerrilha islâmica antissoviética, não é? Portanto, os Estados Unidos, de repente, ficaram ali metidos no Afeganistão e no Iraque, não é? E eu estou a dizer, isto acontece em 1991, que é o ano em que colapsa a União Soviética, não é? Portanto, percebe-se que os Estados Unidos saem da Guerra Fria e quando se podia pensar que estariam descansados durante um tempo, entram diretamente em 30 anos de guerras no Grande Médio Oriente. Gastaram uma fortuna, noutra apresentação poderei dizer o valor desse investimento, e na prática conseguiram esmagar, sobretudo na fase final, digamos, a sublevação islâmica radical que atravessou todo este Grande Médio Oriente com digamos, com os movimentos terroristas, digamos assim, que a Al-Qaeda foi o mais conhecido e o mais importante. Não é? Portanto, os Estados Unidos, de repente, tiveram 30 anos assim. Nesses 30 anos aconteceu uma coisa muito interessante, é que a China transformou-se de uma economia emergente numa potência emergente, no sentido em que passou a ter ambições e capacidades ao nível militar, diplomático e de influência geoeconómica típicas de uma grande potência, de uma potência, não é? Enquanto os Estados Unidos tinham estado 30 anos entretidos, quando eu digo entretidos, peço desculpa, às vezes dizer assim coisas a brincar e não ser coisas muito que se devem dizer, não é? E, portanto, os Estados Unidos, de repente, quando saem em 2021 das guerras no Grande Médio Oriente, olham para a Ásia Pacífico e veem a China está a emergir como grande potência e é muito diferente da União Soviética, porque a China está mergulhada no mercado internacional, a China cresceu na base de uma relação privilegiada com os Estados Unidos e com a abertura que os Estados Unidos fizeram à China para ela se desenvolver, e de repente mudou de orientação. Começou, quer dizer, com a saída com a saída de Deng Xiaoping e com a entrada, os primeiros que entram, o Jintiao, não tinha propriamente uma atitude muito anti-americana, mas depois quando chega ao Xi Jinping é diferente, não? O Xi Jinping marca uma viragem do ponto de vista da postura chinesa, que eu penso que não é consensual por completo no topo da direção chinesa, mas que é aquela que ele segue, que é, digamos assim, uma tentativa de disputar aos Estados Unidos, pelo menos, ou seja, e isto, eu não peço desculpa de não estar a falar agora, isto que eu tenho aqui tudo, é tudo o que tem a ver com o Médio Oriente. Pronto. Depois, nós passamos para um outro mundo diferente, que é o mundo onde os Estados Unidos, ou seja, isto é a organização do mundo por complexos regionais de segurança, onde percebemos que estão aqui o complexo do Nordeste da Ásia, o complexo do Sueste da Ásia, o complexo da Ásia do Sul, o complexo todo do Médio Oriente, e Grande Médio Oriente, se o Afeganistão, que está aqui no amarelo, que é a Ásia do Sul, não é? Mas ao mesmo tempo também está aqui, percebemos perfeitamente que, de repente, os Estados Unidos têm que sair desta polarização e passar a trabalhar noutra, porque o objetivo da China passa a ser, do ponto de vista geoeconómico, é acabar com a ideia do Pacífico como uma organização económica
que os Estados Unidos tinham criado durante 30 anos na globalização. E dizer assim, não, o que está em causa é a organização geoeconómica da Ásia. Porque nós, chineses, queremos ser o centro da organização geoeconómica da Ásia e não queremos que os Estados Unidos estejam nessa organização. Portanto, durante 30 anos, o Pacífico, com toda a Ásia-Pacífico, que estão aqui a vermelho, e os Estados Unidos, fizeram uma coisa extraordinária de relacionamento. Podemos um dia conversar sobre isso, não vale a pena. Mas, portanto, neste momento, o que a China diz, está na hora de organizar uma Ásia geoeconómica centrada na China sem os Estados Unidos. Isso, naturalmente, já se concretizou com o RCEP, portanto, com a organização em que não está os Estados Unidos, em que está a China, são todos os asiáticos, mas é muito engraçado, porque a China, para fazer uma coisa completamente asiática, teve que contar com os aliados americanos dentro da Ásia, com o Japão, com a Coreia do Sul, com a Austrália, com a Nova Zelândia, tudo, não é? E teve que contar com a Índia. Não há organização da Ásia no futuro se não tiver a Índia, não é? E nesta organização geoeconómica, a China não conta com a Rússia, porque a Rússia vai ser útil para outras coisas, não é? Mas não na parte da geoeconomia. Na parte da geoeconomia, ela quer organizar, tal e qual como os japoneses fizeram no período anterior à Segunda Guerra Mundial, que é a Ásia para os asiáticos. Os chineses dizem rigorosamente a mesma coisa, né? Só que agora querem ser eles o centro. Desse ponto de vista, uh, a China está muito deslocada para o norte, não é? Uh, em termos asiáticos, não é? Portanto, uma das grandes ambições da China é conseguir controlar todo o Pacífico Ocidental, abrindo para o Índico. Porque a China nunca pode deixar de considerar o seguinte: é que a Índia é o seu rival histórico, o seu rival para o futuro, não é? É um rival, digamos, dentro da Ásia, não é? É claro que o Japão também é, e por isso o Japão e a Índia hoje estão muitíssimo ligados, não é? Mas o que estava a tentar dizer é que o Indo-Pacífico é exatamente este novo espaço que está aqui a azul, que é um espaço que apanha toda a Ásia. E depois há uma questão muito importante, é que toda esta Ásia, sobretudo a vermelha e a amarela, não tem nem petróleo, nem gás, nem uma sombra do que precisam para estas duas economias gigantes crescerem. Quer a Índia, quer a China dependem do Golfo, desta zona, disto, do Grande Médio Oriente. E essa é uma das razões pelas quais os Estados Unidos nunca podem abandonar o Grande Médio Oriente. Porque se o abandonassem, do ponto de vista estratégico, ficariam muito enfraquecidos perante toda a Ásia que precisa disto, não é? Enfraquecidos na utilidade. Não é? Portanto, ou seja, o Indo-Pacífico não apaga o papel do Grande Médio Oriente. Ou seja, os Estados Unidos não podem sair daqui e agora ocuparem-se do Grande Médio Oriente. Tanto mais que neste momento os Estados Unidos estão envolvidos, embora de forma indireta, numa outra coisa que os opõe à Rússia na Ucrânia, não é? E, portanto, a situação americana é complicada, porque, pronto, eu estava a tentar dizer, mas chama a atenção para que o Indo-Pacífico é crucial, porque na prática quando se diz o Indo-Pacífico é hoje o foco estratégico dos Estados Unidos, e isso é verdade, porque a Ucrânia é um acidente de percurso, o Grande Médio Oriente já foi, não pode deixar de ser, mas onde se vai decidir o futuro do poder mundial é no Indo-Pacífico, ou seja, nesta relação tumultuosa entre indianos, chineses, japoneses, americanos, todos estes países aqui do Sueste Asiático, e, portanto, digamos, quer economicamente, quer estrategicamente, o Indo-Pacífico é o centro de gravidade da atuação americana no futuro. A Ucrânia é um acidente de percurso, quer dizer, peço desculpa estar a dizer destes termos, não é? O Grande Médio Oriente já gastaram lá, ou seja, já o Grande Médio Oriente reaparece agora sob a forma tradicional que nós o conhecemos, que é o conflito israelo-árabe. Mas o conflito israelo-árabe foi apagado durante a campanha americana no Grande Médio Oriente.
os Estados Unidos, durante esta campanha no Grande Médio Oriente, ocuparam-se com uma apresentação sucessiva de planos de paz para o Médio Oriente. As pessoas, quando falam dos dois Estados, pá, devem ter a noção que este assunto, o pai Bush, peço desculpa, depois de ter derrotado o Saddam Hussein em 1991, organizou uma conferência em Madrid para abrir uma reflexão sobre o que é que se pode fazer no Médio Oriente, em particular na questão israelo-árabe, não é? E daí, a partir desse momento, começou a haver várias iniciativas de planos de paz. Quer dizer, não vale a pena. Portanto, a ideia dos dois Estados é uma ideia muito antiga, ou seja, é uma ideia que vem de 1947, quando os ingleses já não aguentam como é que se diz, aquilo que eles tinham, agora não estou a lembrar como é que, da Liga das Nações, pronto, Commonwealth? não, uma coisa anterior, que é o coisa da Palestina. Portanto, eles tiveram dois mandatos da Liga das Nações para gerir o Médio Oriente. Tiveram um, que é um mandato, desculpa, um mandato da Palestina e um mandato do Iraque. Pronto. E, desse ponto de vista, estava eu, agora peço desculpa, porque eu tenho a preocupação de ser sempre muito rápido e depois é uma grande confusão que às vezes não consigo chegar a esta. Para mas estava a dizer, voltou Israel, ou seja, neste momento, Israel voltou, a conflito israelo-árabe voltou, e é muito importante perceber porque é que isto aconteceu agora e porque é que é o Hamas que o faz. Porque no final do seu governo, o presidente Trump, eh, sobretudo com a inspiração do último secretário de Estado que ele teve, olhou para o Médio Oriente e disse assim: não, isto aqui é uma coisa que tem um conflito histórico enorme, que é o conflito israelo-árabe. Mas o que nós temos é fazer um processo em que as potências do Médio Oriente percebam o interesse que têm em chegar a um modo de vivendi com Israel. E então vamos lançar a ideia dos acordos abraâmicos. Os acordos abraâmicos são dizer, não, toda esta região tem que supor um entendimento entre cristãos, muçulmanos portanto, e judeus, não é? E os acordos abraâmicos foram sendo feitos. O Marrocos fez, os Emirados Árabes Unidos fizeram, e o Bahrein fez, e de repente estava em negociação um acordo abraâmico entre Israel e a Arábia Saudita, não é? E se isso acontecesse, se isso se concretizasse, portanto, em 2022, 2023, era uma mudança radical dentro do Médio Oriente. E há duas forças no Médio Oriente que se vão opor à ideia do acordo abraâmico Israel-Arábia Saudita. Um é o Irão, como é óbvio, e outro é um par muito interessante, que é o par do Qatar com a Turquia, tendo no meio a Irmandade Muçulmana, ou seja, este conjunto, a Irmandade Muçulmana, que é uma organização política, não é um Estado, o Qatar, onde estão uma grande parte dos dirigentes da Irmandade Muçulmana que foram corridos de outros países, e depois a Turquia, porque a Turquia também percebe, porque a Turquia, como Islão político, está muito próximo dos ideais da Irmandade Muçulmana. Portanto, a Irmandade Muçulmana tem como filial na Palestina uma organização que se chama Hamas. Portanto, o Hamas é a representação da Irmandade Muçulmana na Palestina, né? E, portanto, o que é que este grupo, Qatar, Palestina, Irmandade Muçulmana e Turquia de um lado e Irão do outro, vão fazer tudo para impedir a concretização do acordo abraâmico entre Israel e a Arábia Saudita. E por isso aconteceu o 7 de outubro. Portanto, desencadeando outra vez uma enorme tensão no Médio Oriente, mas que volta outra vez ao seu centro de gravidade histórico. Quando digo histórico, digo pós-Segunda Guerra Mundial, que é o conflito israelo-árabe, e nomeadamente a questão dos palestinianos. E desse ponto de vista, os americanos não conseguem sair daí também, não é?
E, portanto, neste momento os americanos estão com três frentes. Têm uma frente, digamos assim, do acidente de percurso, portanto, que foi a invasão russa da Ucrânia. Têm o Médio Oriente com um novo incêndio no seu foco tradicional e têm o Indo-Pacífico para lidar com a China. E, portanto, a maneira como os americanos, depois de estarem exaustos do dinheiro que gastaram no Grande Médio Oriente, não é? Terem que defrontar estas três coisas são muito complicadas, quer dizer, porque neste momento a China e a Índia, a China e a Rússia, a China é muito inteligente. Peço desculpa estar a dizer isso. A China tem um inimigo principal que são os Estados Unidos. Não podia ter um inimigo terrestre. E, portanto, a China precisa da Rússia como pão para a boca. Ou seja, precisa que a Rússia seja um parceiro seguro da China. Não só para que não haja guerras em duas frentes, como é óbvio, uma no mar e outra em terra, e porque a Rússia lhe dá acesso terrestre ao petróleo e ao gás da Ásia Central e à Europa através da iniciativa da, da Rota da Seda, não é? E desse ponto de vista, para ela é bom que seja um percurso continental e não um percurso marítimo onde encontra a Marinha Americana. E, portanto, a Rússia tem uma outra grande importância para a China, é que a Rússia é que pode abrir a porta do Ártico à China. E a China quer o Ártico como o pão para a boca, porque a China precisa de pôr os seus submarinos com os mísseis balísticos intercontinentais no Ártico, que é o mesmo em frente dos Estados Unidos, não é? Não é agora cá para baixo para o Pacífico. Não sei se estou a ser claro no que estou a tentar dizer. Portanto, e os russos têm uma outra importância fundamental para a China. É que a única coisa, ou seja, a Índia só pertence a organizações asiáticas em que está com a China, se contar ou com um aliado americano, no caso do Japão, no caso da parte económica, ou da Rússia, no caso estratégico. E, portanto, porque, como é que dizer, ninguém liga nenhuma à Índia. A Índia é a potência nascente do século XXI. É a potência mais inteligente que tem estado, quer dizer, a manobrar. Estou a dizer, todas tudo opiniões minhas, quer dizer, não liguei nenhuma a estas coisas, né? Mas estou a dizer, acho que a Índia é fundamental. Não só é fundamental para o mundo, como devia ser fundamental para Portugal. Pronto, está bem, agora não interessa. E pronto, eu acabava aqui. Quer dizer, os americanos têm um acidente de percurso que é a Ucrânia, têm o renascer dentro do Médio Oriente na sua questão tradicional, da qual os americanos tentaram três sucessivos planos de paz, todos eles negociados com o Arafat, que nenhum deu resultado, porque os palestinianos não, o Arafat e a OLP, chega ao momento decisivo e recua. Porque o presidente Clinton, por exemplo, fez um esforço gigantesco de planos de paz com a OLP, não é? Depois veio o George Bush e fez uma coisa muito inteligente, o George Bush. Disse, nós temos um plano de paz e vamos elaborá-lo. Mas quem vai negociar o plano de paz com Israel e com a Palestina, não vamos ser nós só. Convidaram os russos, a União Europeia e as Nações Unidas. E este quarteto é que deveria ir negociar o plano de paz. É claro que depois o Presidente Bush acabou o seu mandato. Uh, quando as pessoas falam dos dois Estados, não têm a noção da complicação gigantesca que é montar dois Estados no território do mandato. Porque se fosse o mandato da Palestina que os ingleses geriram, era um mandato que tinha duas componentes. Tinha uma componente onde está hoje Israel e tinha uma outra componente ao lado enorme, que ia até o Iraque, não é? Estava desocupada, portanto, não Professor, era, pertenceu ao Império Otomano, mas não. E os ingleses, dentro daquela coisa extraordinária de organizarem o mundo, disseram assim: não, não, a gente vai criar ali um novo país, que é a Jordânia, porque precisamos de encontrar uma coisa para dar ao chefe, portanto, para dar portanto, como é que se diz,
Professor, ao eu xerife tenho-lhe. de Medina. Pronto. Professor, O vamos xerife ter que. Meca Medina, portanto, o filho foi para a Ucrânia, foi para a Jordânia. Portanto, a Jordânia é uma parte do. A Jordânia faz parte do mandato da Palestina do Reino Unido. Só que agora é uma coisa completamente diferente. E, portanto, quando a gente hoje fala da Palestina, só fala daquela parte que corresponde ao território de Israel. E pronto, Professor, estamos está-me a aqui. ouvir, professor? Pronto, já, já acabei. Peço desculpa. Não, professor, temos de ter alguns minutos para debate. Terminou mesmo? Terminei, peço É? desculpa. Pronto. Então, ora, é essa. Eu pedi-lhe só para retirar Eu sei. o compartilhamento, só Deixa-me para só ver termos. uma coisa que eu tenho que ter aqui. Tem. Vai ser impossível dar voz, porque realmente já estamos um bocadinho adiantados no tempo, portanto, eu tomei a liberdade de identificar algumas perguntas que foram sendo colocadas e houve aqui uma insistência num tema particularmente interessante em que gostaríamos de ouvir o professor, que é exatamente no relacionamento entre a China e a Índia. Deixou ao longo aqui da sua exposição a importância de um e do outro, e basicamente eu resumiria no seguinte: já as questões foram postas por Délio Carquejo, Bruno Grácio, e a China de alguma forma se encontra a recuar economicamente, com alguns problemas estruturais, e vemos a Índia a subir no rating internacional, inclusivamente terá ultrapassado o Reino Unido no ano passado. Isto de alguma forma poderá vir a aumentar o poder dos Estados Unidos no Indo-Pacífico. Essa relação entre a Índia e a Rússia, por outro lado, poderá dar pujança pós-conflito à Rússia. Como vê este enquadramento, por favor? Não, há uma coisa que é fundamental aí perceber a Rússia, não é? Porque o presidente Putin, o presidente Putin tem vindo a definir gradualmente uma estratégia mundial, global para a Rússia. Mas há um ponto fundamental dessa estratégia, que é os parceiros fundamentais da Rússia no século XXI são as duas potências emergentes da Ásia, a China e a Índia. E se nós formos ver os fornecimentos de armas da Rússia, o primeiro fornecedor, o primeiro cliente de armas é a Índia, o segundo cliente é a China, não é? Portanto, ou seja, nós consideramos sempre que os russos estão a querer constituir a União Soviética, aquelas coisas todas. Tudo bem, pode acontecer que seja, mas na prática o Putin tem duas preocupações. Uma é os seus parceiros fundamentais são a China e a Índia, que são rivais um do outro. Em segundo lugar, tem que reforçar a sua posição no Médio Oriente, porque o Médio Oriente é muito importante para estes dois parceiros por causa do petróleo e do gás, não é? E também por razões dele. Porque o presidente Putin tem um problema que é, tem excelentes relações com o Irão. Foi a escolha primeira que ele fez dentro do Médio Oriente relação com o Irão, porque realmente os persas são sempre a joia da coroa. Não se pode dizer isto em voz alta, faça de conta que eu não disse. Os persas são sempre a joia da coroa, não é? Pronto. Mas depois, hoje, os dois únicos sítios onde o presidente Putin saiu da Rússia foi para visitar a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos ainda há pouco tempo, não é? E, contrariamente ao que se pensa, na minha opinião, a Rússia tem uma relação escondida, mas muito importante com Israel. A Rússia não quer que a segurança de Israel seja posta em causa. Hoje, por uma razão adicional, é que tem lá centenas de milhares de judeus russos, não é? E, portanto, eu estou só a tentar dizer é que, do ponto, a Rússia tem a estratégia clara que é China e Índia. Pronto. Os Estados Unidos têm uma situação diferente, que é a China é um adversário, melhor, é um rival, e a Índia é um potencial parceiro. Mas nem a China, nem a Índia têm alguma coisa a ver com a situação americana no pós-Segunda Guerra Mundial. Porque no pós-Segunda Guerra Mundial, as duas potências que foram derrotadas, o Japão e a Alemanha, não é?
o que os Estados Unidos fizeram foi transformá-los de derrotados de uma guerra em que os Estados Unidos ganharam em aliados-chave na Europa e no Pacífico. Só os Estados Unidos é que têm capacidade, na minha opinião, de fazer coisas deste género. Quer dizer, pá, acabámos o assunto, agora temos aqui um problema que é a União Soviética. Pá. Como o problema é a União Soviética, a Alemanha é importante e o Japão também é importante. Vamos deixar que eles cresçam e tal, 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 tal. Portanto, desse ponto de vista, o que eu estava a tentar dizer é que hoje, e portanto, na prática, quer o Japão, quer a Alemanha, cresceram à sombra dos americanos, mas do ponto de vista militar, eram, não podiam ter forças armadas próprias, logo no início, não podiam ter um complexo militar industrial, nada disso, ou seja, ficaram desdentados, não é? Pronto. Uh, Ora, neste momento, nem a China nem a Índia estão desdentadas, pelo contrário, estão em pleno crescimento digamos, da ditadura, os dois, ao mesmo tempo, e os Estados Unidos não têm poder, influência sobre eles, quer dizer, ou seja, é uma coisa completamente diferente para os Estados Unidos, quer dizer, não tem nada a ver com a Guerra Fria, quer dizer, quem continuar com a mentalidade da Guerra Fria não percebe absolutamente nada do que se está a passar, porque os Estados Unidos, o grande problema que eles têm é que eles têm pela frente a China e a Índia, e a China e a Índia não foram derrotados em nenhuma guerra e não precisam da proteção americana para sobreviver. E, desse ponto de vista, é que o mundo se transformou em um mundo multipolar. E os Estados Unidos ainda não conseguiram definir uma estratégia para este mundo multipolar. E esse é que é o meu grande problema, quer dizer, o problema, quer dizer, o que me aflige. Pronto, é isso. Porque a Índia e a China, ou seja, a Índia e a China a Índia e a China são civilizações antiquíssimas, pá. E nenhum deles quer uma guerra entre um com o outro, quer dizer, não, nenhum deles quer, quer dizer, a Índia percebe que a China quer dominar o Indo-Pacífico e a China e ainda não quer, pronto. Mas e ainda percebe que precisa dos Estados Unidos para se reforçar, mas não deixa de ter pontos em comum com a China, quando pode. Mas coisas importantes, como por exemplo a Rota da Seda, a Índia não participa, não é? Uh, o RCEP, o tal organismo que inicialmente tinha a Índia pôs de parte e disse agora não estou interessada porque esta organização é uma coisa que só vai favorecer a economia da China e vai prejudicar a Índia. Até que isso mude, suspendemos a participação. Pronto. Professor, tenho. Portanto, pronto, não sei, peço desculpa, Não, não, não já sou. está excelente. Temos aqui outras questões que ainda temos que tentar abordar. Uma delas, muito rapidamente, é relativa à transição da energia renovável, a forma como, na sua perspectiva, impactará na redução do poder dos países produtores de hidrocarbonetos, seja vá lá, no Médio Oriente, seja na Rússia, por exemplo. Esta questão teve Mas várias sim, sim. versões, mas basicamente gostaria de deixar como tal. Qual é a sua visão, portanto, Quer dizer, neste enquadramento? se nós olharmos para. Não tinha trazido aqui porque eu acho que era muito interessante olharmos para o que foi o crescimento do consumo de energia mundial desde 1800 até agora, que é uma coisa absolutamente. As pessoas falam da Revolução Industrial Inglesa. Não, a maior revolução que se deu é uma revolução energética, quando se começou a usar o carvão e depois o petróleo e depois o gás natural. Pronto, e é isso que fez o crescimento e a melhoria do PIB per capita de todo o Ocidente. O grande problema que se coloca agora é que, por razões climáticas, nós vamos ter que deixar de queimar o carvão, o petróleo e o gás natural. O carvão, até, digamos, é uma coisa muito primitiva, podemos pôr de parte. Mas é muito diferente dizer que o objetivo é não queimar, porque o nosso problema é que todo o nosso progresso como espécie teve que ver com o fogo, fazer fogo. Pronto, foi muito importante. Nós, a partir de certa altura, além de recorrermos às energias renováveis tradicionais, à água para fazer os moinhos, o sol para secar as coisas, além do mais para o sol para fazer crescer as plantas, tudo isso, não é? Portanto, ou seja, mas a partir de certa altura precisamos de ir mais longe.
E a partir desse momento queimamos tudo, queimamos lenha para obter energia, queimamos carvão, queimamos petróleo, queimamos gás natural. Portanto, o nosso problema não é um problema dos hidrocarbonetos. Eu detesto chamar combustíveis fósseis, porque acho que isso é uma visão completamente deturpada. Eles são combustíveis fósseis porque a nossa maneira de os utilizar única é queimá-los. Porque eles, coitadinhos, tirando o carvão, o petróleo e o gás natural são hidrocarbonetos, são um composto maravilhoso de hidrogênio e de carbono. Portanto, as pessoas hoje estão a dizer assim, estão a querer fazer com o petróleo o que gostavam de fazer com os eucaliptos. Que é quando não gostam de uma coisa, dizem assim, eles não podem estar, temos que reduzir a sua presença. O problema, mesmo só para terminar, para perceber, o Japão é um país também muito inteligente. O Japão depende completamente do Golfo Pérsico para se alimentar de petróleo e gás natural. E deve ter percebido toda esta conversa que está hoje existente sobre a questão do que é que eu posso fazer ao petróleo e ao gás natural. E então o que o Japão disse é, sim senhor, as energias renováveis é uma coisa útil, mas a minha estratégia vai passar a ser toda assente no hidrogênio. Uma parte do hidrogênio pode ser obtido com as energias renováveis e, portanto, temos o hidrogênio verde. Tudo bem. Mas eu não posso focar numa economia industrial urbanizada maciçamente como o Japão e fazê-lo depender das energias renováveis. São coisas para espaços difusos, porque são energias muito difusas, não são concentradas, são intermitentes, etc, etc. Portanto, eu não posso pôr o Japão todo dependente das energias renováveis. Mas como querem ter o hidrogênio, o Japão decidiu fazer um programa de desenvolvimento tecnológico no sentido de dizer eu tenho que ir buscar hidrogênio ao carvão, ao petróleo e ao gás natural, com duas condições: não emitir diretamente gases de estufa ou indiretamente para o planeta, e, segundo lugar, ter um custo aceitável. E estão neste momento a fazer, puseram as tecnológicas japonesas têm uma característica que a gente conhece porque fazem ou motas ou automóveis, mas na prática o que elas são fundamentalmente são as grandes tecnológicas japonesas, não é? E portanto, neste caso a Kawasaki desenvolveu um processo e o Japão fez um acordo, isto é mesmo para acabar só com, o Japão fez um acordo com a Austrália para dizer assim, vamos pegar no vosso carvão e vocês com a tecnologia da Kawasaki, vão obter hidrogênio. E esse hidrogênio depois é tudo embarcado em navios para ir para o Japão poder obter fontes de hidrogênio fora do seu território. Como estavam muito confiantes disso, foram ter com a Arábia Saudita e disseram à Arábia Saudita: vocês estão preocupados com esta questão do clima e tal? Nem estou a brincar, nem calcula, isto é uma preocupação permanente e tal. E os japoneses disseram: não, mas olha, nós estamos dispostos a fazer uma parceria convosco para que vocês, com o vosso petróleo, se transformem a prazo nos maiores exportadores de hidrogênio e de amónia do mundo. E a Casa Real Saudita disse: olha, isto é uma bela ideia. E fizeram essa parceria. Os Emirados Árabes Unidos, que estão sempre a ouvir o que é que se faz à volta, disseram: nós também queremos. Portanto, o Japão é o único, ouçam, o Japão neste momento é o único país que aborda com alguma lucidez o problema como tratar os hidrocarbonetos para compatibilizar com a redução, com as questões das alterações climáticas. Tudo o resto me parece absolutamente na mão de grupos pronto, ideológicos. Portanto, peço desculpa estar a dizer essas barbaridades, mas esquecer é o que eu penso. E digo só uma coisa mais. O que vai resolver a prazo, de forma fundamental, a questão climática é a fusão nuclear. Mas isso sem qualquer sombra de dúvida. E neste momento existe vocês, as pessoas que estejam aqui, que sejam no mundo empresarial, vão ver uma coisa que se chama, uma coisa internacional, que se chama Associação dos Industriais da Fusão Nuclear. Que tem, hoje já deve ter 40, o ano passado tinha 34, tudo empresas privadas, não há cá Estado, é para empresas privadas. Todas elas a trabalhar em caminhos diferentes para chegar à fusão nuclear. O ano passado, as 34, há 2 anos, de 34, 20 eram americanas, 4 eram inglesas, uma era canadiana e outra era australiana. Ou seja, o mundo anglo-saxónico tinha, das 34, tinha 27 ou 26, pronto.
E, portanto, o mundo anglo-saxónico está a preparar-se para trazer a fusão nuclear como grande solução para o problema. Porque as energias renováveis são maravilhosas. Pá. E a coisa que faz com que as energias renováveis sejam mais fascinantes é que não é preciso comprar o vento, nem é preciso comprar o sol, porque isso não se compra, é um bem comum. E, portanto, a única coisa que tem que se pagar é a autorização que o Estado dê para se implantar uma central solar ou uma central coisa. Portanto, eles são verdes, sem dúvida que são verdes. Não tem custos, não tem custos, não tem, não tem, só tem custos fixos, não é? Porque, quer dizer, ninguém compra o ar, o vento. Portanto, ou seja, eu acho que há aqui uma grande, um grande. E porque depois digam só uma coisa, quer dizer, mesmo só para acabar, o que é que eu vou dizer a países como aos Emirados Árabes Unidos, onde se foi feita a COP, e que percebem perfeitamente que o petróleo não vai desaparecer. O petróleo vai ter é que deixar de ser queimado. E as pessoas não percebem isso, e, portanto, os países que trabalharem mais para utilizar os hidrocarbonetos sem os queimarem estão na fila da frente de quem vai ganhar a próxima, digamos, ascender. E quem conseguir trazer a fusão mais cedo é a potência do futuro, mas sem qualquer sombra de dúvida. E, portanto, andamos entretidos com as energias renováveis na Europa, porque a Europa já desistiu de ter uma ambição mundial, embora passe o tempo a dizer que tem. Professor, muito obrigado. Infelizmente, o tempo nestas coisas passa demasiado rápido. Ahm, eu dou-lhe os parabéns, foi uma excelente sessão. O interesse ficou provadíssimo, 208 pessoas que chegamos a ter, acho que é muito bom, é extraordinário. Queria agradecer à presença de todos, a maneira como desafiaram o professor, a vossa interação realmente é sempre a mais-valia. E com a licença de diretora do Instituto da Defesa Nacional, professora Isabel Ferreira Nunes, dava por encerrada a sessão, deixando bem claro que a quem quiser ter agora alguma interação sobre o curso poderá ficar no final. Tenho o meu e-mail caso necessitem, ou poderão contactar diretamente o IDN ou a PBS relativamente ao curso. E já dia 22 de fevereiro vamos ter mais ações relativamente a esta temática. Mais uma vez agradeço a todos, os meus parabéns a todos. E como é normal, nas nossas sessões costumamos terminar com uma salva de palmas, que é de alguma forma o nosso reconhecimento pela excelente sessão do professor Félix Ribeiro. Muito obrigado a todos. Cumprimentos a todos. Até à próxima. Muito grata. Obrigada, professor. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Eu queria agradecer muito à senhora diretora do Instituto de Defesa Nacional ter tido a paciência de ouvir várias barbaridades que eu tive a dizer. Foi um gosto, professor Félix Ribeiro, foi um gosto. Muito obrigada. Muito boa tarde. Adeus, professor. Eu depois ligo-lhe. Muito obrigado. Está bem, está bem. Excelente Muito sessão, gosto, muito como obrigado sempre, pelo aliás. convite. Muito obrigado.